Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns trechinhos do conceito de cárie dentária, principalmente desse autor aqui, o Oliver Ferjeskov, que é um ortodontista bem utilizado aí pelas bancas para cobrar esse tema e a conceituação da cárie dentária. Lógico, existem outros, né? A literatura é bem vasta, mas o Ferjeskov é um autor que as bancas costumam cobrar aí o conceito, até porque nas faculdades é repassado aí esse livro aí para estudar a cárie dentária, né, do Ferjeskov. Então, pessoal, aqui está dizendo assim, ó, a cárie dentária é o resultado das atividades metabólicas dos depósitos microbianos que recobrem a superfície do dente em determinado local. As lesões de cárie surgem quando há um desequilíbrio no equilíbrio fisiológico entre o mineral dentário e o fluido do biofilme. A cárie dentária é a destruição localizada do dente causada pelos eventos metabólicos no biofilme dental. Então, o que é isso, pessoal? O que esse autor quis dizer? Basicamente, ele está descrevendo aí o processo de Desré, que quando o indivíduo ele tem uma dieta que não é a melhor, né, digamos assim, ele consome muitos açúcares, muitos carboidratos, e ele não tem uma higienização adequada, aquele paciente ele tem uma dificuldade para fazer a higienização, ele não tem essa higienização muito boa, certo? E aí o que começa a acontecer? Vai começar a ocorrer ali a alteração o equilíbrio ali naquela boca, no caso, né? Vai começar a ocorrer. Então vai começar a se proliferar micro-organismos acidogênicos e acidúricos. O que é isso, pessoal? Esses micro-organismos eles têm a característica de sobreviver em meio ácido e produzir o ácido lático, que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês. E aí, com o passar do tempo, aliado com o tempo, vai começar a ocorrer as cavitações, né? O biofilme vai maturar e vai começar a aparecer as cavidades nos elementos dentais. Aqui eu trouxe outro conceito. Eu trouxe alguns conceitos variados, né? Igual desse autor aqui, que o nome é dificinho. Mas assim, ó, a cárie dentária é uma doença biofilme açúcar dependente, multifatorial, dinâmica e não transmissível, caracterizada pelo desequilíbrio ecológico, desbiose do biofilme dental, que leva à perda e ao ganho alternados de minerais dos tecidos dentários. Quando o processo de desmineralização supera a remineralização ao longo do tempo, ocorre a perda líquida do mineral, resultando em lesões de cárie. Basicamente, foi aquilo que eu falei do processo de Desré. Então, a cárie ela é dependente não somente do açúcar, né? Logicamente, ela é necessária, mas tem alguns outros fatores envolvidos, né? Como a marginização, é um exemplo. E isso tem que estar aliado ao tempo para ocorrer a cárie dentária, né? Então, a gente chama de fatores necessários, né? Então, é o hospedeiro, tem que ter, a dieta tem que estar mal e tem que estar tendo esses micro-organismos aí cariogênicos, certo? Então, assim, ó, o que fica de dica para vocês? Sempre quando vocês forem ler o edital lá, quando tem conhecimento específico, vocês tentar verificar a bibliografia que a banca está cobrando, para vocês buscarem os termos mais atualizados que a banca pode cobrar na prova, né? Geralmente eles trazem o do Ferjeskov, mas como existe uma vasta literatura em cariologia, eles podem estar buscando sempre os conceitos mais atualizados sobre cárie dentária. Então aqui, pessoal, eu trouxe para vocês os principais micro-organismos, né, as principais bactérias que estão envolvidas no processo carioso. Logicamente não são só esses, mas esses são os mais importantes, digamos assim, os que mais aparecem, né? Então a gente tem os Streptococcus mutans, os lactobacillus e os aviscosos, que vão ter a característica, né, de serem acidogênicos e acidúricos. Então eles são capazes de viver em meio ácido e produzir o ácido lático, que vai dissolver ali o esmalte, né, os íons de cálcio e fosfato, e vão provocar as cavitações a longo prazo. Então a gente tem que lembrar que a gente tem os fatores necessários ou os fatores primários, né, para ocorrer a cárie dentária, que é o hospedeiro, tem que ter uma dieta ruim e tem que ter a microbiota cariogênica. Mas também existem os fatores secundários que estão aliados aí nesse processo de cárie, que, por exemplo, são a educação do paciente. Às vezes a pessoa não sabe, não tem orientação de que deve higienizar os dentes,
o contexto socioeconômico daquele paciente, né? Então, é uma série de fatores aí secundários que estão envolvidos no processo de cárie. O que é importante a gente lembrar também, pessoal? Que a cárie dentária ela não acontece do dia para a noite, certo? Ela também tem o fator do tempo aliado. Logicamente que o processo DZ, né, ele é um processo dinâmico, ele está acontecendo a todo momento na nossa boca. Mas a partir do momento que o indivíduo ele consome açúcar e ele não faz higienização daqueles dentes, a tendência do pH bucal é cair. E quando ele está menor que 5,5, a tendência ali dos íons, né, de cálcio e fosfato se dissolver ali do esmalte dentário para a saliva. E logicamente, quando tem o paciente escova os dentes, coloca ali os íons de flúor, ocorre ali uma hipermineralização do meio, aí esses íons retornam ao esmalte. Então é um processo dinâmico. Só que o fator do tempo ele é crucial, porque se a pessoa não está higienizando muito bem os dentes e está consumindo açúcares, o fator do tempo ele vai auxiliar para o prolongamento ali das lesões de cárie, vai agravar, no caso, né, se a pessoa não cuida, e vai ocorrer as cavitações. Então, a gente tem que lembrar que todos esses fatores aqui são essenciais para desenvolver a cárie dentária. Vou trazer em outras aulas aí o processo DZ. Comentem aí se vocês querem essa aula, com uma aula específica aí para explicar bem certinho o processo DZ, que também é cobrado em provas. E agora eu vou trazer uma questãozinha para vocês de como costuma aparecer essa conceituação de cárie dentária nas questões de prova de concurso. Então vamos lá. Pausem aí, tentem fazer. Eu já trago aqui a correção. E vamos lá. Então, de acordo com a cariologia moderna, a cárie dentária pode ser definida como uma doença infecciosa e transmissível causada exclusivamente pela bactéria Streptococcus mutans. B. Uma doença biofilme açúcar dependente, multifatorial e dinâmica, decorrente do desequilíbrio ecológico do biofilme dental que resulta em perda mineral dos tecidos dentários. Letra C. Um defeito congênito do esmalte causado por deficiência de cálcio durante a formação do dente. Letra D. Um processo irreversível que sempre necessita de tratamento restaurador. Letra E. Uma doença causada apenas pelo consumo excessivo de açúcar, independente da presença de biofilme. Então, vamos lá. A letra A, pessoal. Por que não é a letra A? Porque assim, pessoal, apesar dela ser uma doença causada pela bactéria Streptococcus mutans, ela não é exclusiva, né? Existem outras bactérias, outros micro-organismos que também vão produzir ali o ácido lático que causam a cárie, então ela não é exclusiva. Ela não é transmissível. Logicamente, os micro-organismos eles passam de uma boca para outra, mas não vai causar. Logicamente, digamos assim, se eu dar um beijo numa pessoa que tem cárie, pode passar para mim os micro-organismos, digamos assim, as bactérias da cárie. Mas eu só vou ter a cárie se eu tiver todos aqueles outros fatores associados, como má higienização da boca, como consumo excessivo de açúcares, né, carboidratos. Então tem que estar associado aí a esses fatores para eu desenvolver essa doença. A letra B, que é o nosso gabarito, inclusive. É uma doença biofilme açúcar dependente, multifatorial e dinâmica, decorrente do desequilíbrio ecológico do biofilme dental, que resulta em perda mineral dos tecidos dentários. Então, essa aí é nosso gabarito, né? Como eu falei para vocês, ela não tem apenas uma etiologia, né? Precisa ocorrer aquele desequilíbrio da microbiota bucal, o paciente lá precisa estar tendo uma dieta errônea, né? Precisa não estar higienizando bem os dentes para ocorrer a mudança dos micro-organismos na boca, né? Vai ocorrer ali a proliferação dessas bactérias que são acidogênicas e acidúricas, né? Aí ocorre a instalação da cárie dentária e maturação do biofilme. Aí a letra C. Um defeito congênito do esmalte causado por deficiência de cálcio durante a formação do dente. Então não tem nada a ver com a conceituação de cariologia, né? Letra D, um processo irreversível que sempre necessita de tratamento restaurador? Não, né, pessoal, porque ele é um processo irreversível. O processo de Z, ele é dinâmico, então se o paciente retornar ali, digamos, ele tem lesões de cáries iniciais, se ele retornar com a higienização, que reduzir a frequência de consumo de açúcares,
esse processo da cárie ele é reversível, né? Ela não vai progredir. Letra E. Uma doença causada apenas pelo consumo excessivo de açúcar, independente de presença de biofilme? Não, né, pessoal? Logicamente que o consumo de açúcar ele é um fator ali, digamos assim, primário, né, para ocorrer a cárie dentária, mas depende da presença do biofilme, das bactérias cariogênicas ali para ocorrer o desenvolvimento da doença. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, como eu disse, nós acabamos de ter a letra B. Aqui tem as referências dessa aula. Deixem as sugestões para as próximas aulas, se vocês querem ali uma aula sobre processo de DZ. E fica aí o meu abraço para vocês. Até a próxima aula.